Todos. É sempre muito bom estarmos aqui para mais um estudo da tarde de hoje. E hoje nós temos assim, a satisfação de receber a nossa querida Sônia Formiga, que vai fazer a palestra da tarde. Então, vamos iniciar lendo uma página do livro Fonte Viva, de Emmanuel, e se intitula Consegues ir? Vinde a mim, Jesus. Mateus, capítulo 11, versículo 28. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procure o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito Laura, seu microfone desligou. Laura, parece que você está sem som. Está desligado. Agora está com som? Sim. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperceptíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Vamos, então, unir os nossos corações e falar com Jesus. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, de todos os dias e de todas as horas. Mais uma vez, Senhor, estamos unidos na casa de Jorge, mesmo virtualmente, mas unidos. Unindo os nossos corações, os nossos sentimentos, os nossos agradecimentos e os nossos pedidos, para que tudo, Senhor, possa estar de acordo com a sua determinação. Que nós possamos, Senhor,
estarmos resignados diante de todas as situações que nos acontecem, porque sabemos, Senhor, que tudo está de acordo e que nada acontece sem que o Senhor nos permita. E nesse momento, nessa casa que nos traz tanto amor, além de agradecer, Senhor, nós te pedimos que sempre possa estar conosco em todos os momentos, possa estar junto para que nos fortalecendo na nossa fé, na nossa esperança, para que nós possamos ir caminhando em sua direção, para que um dia nós possamos conseguir ir com amor no nosso coração, agradecidos por tudo que recebemos nesta encarnação. Obrigada, Jesus. Agradecemos a Deus, agradecemos aos queridos amigos espirituais da Casa de Jorge e agradecemos a todos a presença, amigos queridos. E que nós possamos ter uma tarde de estudo com a nossa querida Sônia Formiga. Graças a Deus. Sônia, é com você. Sônia tem que abrir o microfone. Laura, pode fechar o seu? Sônia, e agora? Ah, sim, agora ok. Ok. Vamos rogar a Jesus que nos abençoe a todos, né? Que eu consiga trazer na tarde de hoje reflexões que sejam importantes para nós todos. Tá bom? Tá bom. Para mim está aparecendo ainda pequenininha aqui a minha imagem. Para nós está ótimo. Está grande. Então vamos lá. Todas as religiões da Terra, né, elas têm como base o conceito da divindade. Todas elas acreditam em Deus, né, nessa potência que rege o infinito. Mas algumas delas trazem conceitos muito exclusivistas, e isso gera o que a gente conhece como um fundamentalismo religioso, né? Que traz tantas dificuldades de relacionamento social, político, e às vezes as pessoas que sabem que nós somos espíritas nos procuram para tentar nos convencer a termos um outro credo. E algumas vezes a gente se aborrece com isso, a gente fica gastada. Eu já tive essa fase, né? Mas o que a doutrina espírita vem nos dizer é que nós não devemos ficar assim. Por quê? Porque quando a pessoa te procura tentando te converter, vamos dizer assim, a uma outra religião, que para ela é a coisa mais importante. Então, na realidade, o que me fez mudar foi uma senhorinha que vinha todo dia na minha porta, ela me trazia os folhetos, eu aceitava, até que um dia ela resolveu me perguntar a respeito da Bíblia. Eu falei para ela que eu estudava a Bíblia, nós tínhamos um estudo bíblico e tal. Aí ela falou, mas que maravilha, de que igreja a senhora é? Eu falei, não, eu não sou da igreja, eu sou espírita. Ela tomou um susto. Ela deu uma passada assim para trás, né, como se tivesse tomado um choque, e ela ficou parada um pouquinho me olhando, e aí ela falou, mas a senhora é espírita, mas por quê? E ela começou então naquele processo de querer me converter, e no fim ela falou para mim assim, eu quero te salvar. Então, essas palavras, elas assim, caíram fundo no meu coração e me mostraram que, na realidade, aquilo não era uma agressão, aquilo não era uma proposta, vamos dizer assim, uma proposta descaridosa. E, a partir desse momento, isso já faz muito, muito tempo,
eu passei a encarar essas situações com mais, vamos dizer assim, com mais caridade, né? Aí as pessoas perguntam assim: o seu Deus é diferente do nosso? Muitas pessoas, inclusive espíritas, costumam dizer: o nosso Deus. Não, o Deus é um só. O Deus é de toda a humanidade, né? Aliás, esse é o conceito que o Espiritismo traz para nós. Mas é que o conceito que nós temos do Espiritismo, quando Kardec pergunta, né, lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, ele pergunta: o que é Deus? Já nos causa uma certa surpresa, porque quando nós usamos esse pronome que, nós nos referimos a coisas, né? E quando nós nos referimos a pessoas, a seres, a gente usa o quem. E aí aquele que é novato na doutrina, ele olha e ele pensa até: isso está errado, né? Mas a resposta, ela vem trazer para nós uma concepção tão diferente do Deus que a grande maioria da humanidade entende, quando os espíritos dizem: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então, Kardec, de propósito, não pergunta quem é Deus. Porque se ele perguntasse quem é Deus, ele estaria perguntando a respeito desse Deus antropomórfico que a humanidade e as religiões dogmáticas nos apresentam, que é um Deus vingativo, um Deus rancoroso, um Deus que privilegia alguns dos seus filhos. E aí nós temos o conceito trazido por Jesus e que Kardec resgata, né? Porque o Espiritismo nós acreditamos ser o rede vivo. E para conhecer Deus, embora a gente não tenha ainda a capacidade espiritual, a gente não tenha maturidade espiritual para compreender verdadeiramente Deus, mas nós temos os atributos que nos foram trazidos por Jesus em todos os seus encontros, as suas conversas, e que Kardec resgata, a espiritualidade resgata, e Kardec codifica, não é? Para que a gente possa ter uma compreensão melhor do que é Deus, não é? E aquilo que vai nortear a nossa conversa de hoje é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, porque, como todos nós sabemos, eu não vou me detalhar, porque acredito que todos conhecem, né? O encontro de Jesus com a samaritana. Jesus está no poço de Jacó, na proximidade da cidade de Sicar, e desce a mulher samaritana para pegar água. Os discípulos de Jesus tinham subido para pegar alimento para Jesus, e Jesus fica ali porque ele sabia que ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. E aquela mulher, oriunda de um povo que tinha uma rixa muito grande com os judeus e que sofria muito o preconceito religioso, né, cultural, político, por causa da maneira como eles cultuavam a Deus. Então, houve uma rixa na divisão das tribos, e os judeus, de alguma maneira, das tribos do sul, ficaram em Jerusalém, tinham um templo de Jerusalém, e lá eles cultuavam a Deus. E os samaritanos, por causa da sua miscigenação, pelas invasões sofridas, eram considerados impuros. Então, eles fundaram um templo no monte, lá na Samaria, e esse templo foi derrubado, e nesse momento em que Jesus encontra a samaritana, eles cultuavam a Deus nesse monte Garizim, sem nenhum templo. E ela, então, naquela conversa com Jesus, ela muito aborrecida, porque Jesus havia se dirigido a ela, pedido água a ela, e ela fala: mas como? Sendo judeus, vens falar comigo, uma mulher samaritana, né? Era uma coisa
absolutamente incomum. E aí, então, na conversa, para resumir bem, Jesus fala para ela, pergunta para ele, onde que era certo, né? Afinal de contas, cultuar a Deus, se era no templo de Jerusalém ou se era lá no Monte Gerizim. E a resposta que Jesus dá a ela tem tudo a ver com essa primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Porque Jesus diz para ela, mulher, dia virá e é hoje. Imagina, há mais de 2000 anos atrás, é hoje, Jesus fala, em que não adorarás a Deus, nem no templo de Jerusalém, nem no Monte Gerizim, mas no templo da tua alma. É porque Deus é espírito, e em espírito deve ser adorado. Com essa conversa com essa mulher samaritana, Jesus derruba por terra todo aquele conceito que eles tinham de Deus naquele momento, cultural, social, político, religioso, né? Porque ele destrói toda aquela, vamos dizer assim, aquela parafernália que eles haviam criado em torno de Deus para poder cultuá-lo. Então, isso traz para nós, como doutrina espírita, a certeza, né, de que Kardec codificou uma doutrina que traz para nós todos esses conceitos que Jesus, de alguma maneira, apresentou naquele momento e que nós, como humanidade, ainda não estávamos preparados para receber. Muito bem, ao longo do tempo, o conceito de Deus, ele varia muito, cultural, religiosamente, não é? Por quê? Porque à medida que nós, espíritos, vamos evoluindo, nós vamos adquirindo um conceito diferente da divindade. Por exemplo, quando éramos primitivos, acreditávamos que os fenômenos da natureza, porque nós não os entendíamos, tinham esse poder divino, um poder superior à nossa vontade, à nossa compreensão. Então, eles adoravam o sol, a lua, o trovão, e por aí vai. Passamos por uma fase, né, em que a filosofia chama de litolatria, que era a adoração às pedras. Então, as montanhas eram sagradas, as pedras eram sagradas. Isso é uma coisa inconsciente, está no nosso inconsciente coletivo. Passamos por essas fases nas diversas encarnações que tivemos. E esses conceitos, embora hoje nós já os temos deixado para trás, como espíritas que somos, ainda trazemos alguns resquícios. Por exemplo, a gente vai ver essa fase lá nos celtas, não é? Que idolatravam aquelas pedras, tinham reuniões na floresta. Então, mas nós ainda hoje trazemos a crença nos cristais, nos amuletos, que muitas vezes mesmo nós usamos, não é? Depois tivemos uma fase chamada fitolatria, que era a adoração às plantas, não é? Então, alguns de nós ainda acreditamos, por exemplo, né, em outras religiões, que a arruda, que outras plantas têm poderes divinos e vão nos ajudar a fechar o nosso corpo. Faz parte da evolução espiritual. E como está no nosso inconsciente coletivo, muitas vezes vaza para o nosso presente, não é? Depois a gente teve a zoolatria, que era a adoração aos animais, ao reino animal. Então, nós tínhamos, por exemplo, no Egito, né? Então, eles adoravam aqueles animais,
quando Moisés leva o povo hebreu para o deserto, eles constroem um bezerro de ouro, que eles haviam convivido com os egípcios durante muito tempo e absorveram aquela crença, né? E muita gente ainda hoje acredita que, por exemplo, a imagem do sapo vai trazer alguma sorte, o pé de coelho, e por aí vai, né? Só que o que acontece? Quando Jesus vem à Terra e ele vem trazer essa mudança tão radical, um novo paradigma, né? Uma nova aliança desse Deus, já não mais com a humanidade, com a religião dos hebreus, né, dos judeus, nem com o povo judeu, mas com a humanidade inteira, ele vem trazer esse conceito de Deus Espírito, né? De Deus, esse Pai de amor, como ele fala, amorosamente justo, justo e bom. Então, por que justo? Por que bom? Onde a gente encontra essa bondade, essa justiça? No Evangelho do Senhor. Nós encontramos quando ele fala, né? Olha só, Deus se preocupa comigo, a gente fica pensando assim, né? Será que Deus, de alguma maneira, vai se preocupar comigo? Um espírito ainda tão imperfeito, que cometo tantos desatinos ainda. E aí a gente lembra da passagem que Jesus fala: não cai um só fio de cabelo da tua cabeça sem que Deus saiba. Então quer dizer que Deus, sendo essa inteligência suprema, né? Esse Deus cósmico, esse Deus das galáxias, ele vai se preocupar comigo, com o meu cabelo, né? Com aquilo que é a minha natureza física. E aí a gente fica pensando assim, não, isso é uma hipérbole, uma alegoria que Jesus utilizou para nos dizer o que naquela época ele não podia dizer, e que hoje nós conhecemos através da doutrina espírita. Estamos todos, seres e coisas, mergulhados no fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal é a energia divina. É Deus, através da sua energia criadora, que nos criou e nos envolve, e nele vivemos, e nele nos movemos, é que vai nos fazer entender essa passagem. Então, como Deus está em nós, né? Tem uma música da Javilma, muito bonitinha, que ela canta assim, eu vou cantar para vocês. Deus está aqui, está em todo lugar, na flor, na semente, na estrela e no ar. Deus está, e em tudo que existe, eu fico a pensar, aqui, ali, em mim, em você, Deus está. Deus está, Deus está, Deus está. Se Deus está, ele sabe de tudo. Por isso ele é onipotente, onisciente. Então, a gente, quando vai, né, para a sequência do Livro dos Espíritos, e a gente vai perceber que Kardec coloca lá os atributos de Deus, é que a gente vai começar a compreender, porque dependendo do conceito que nós temos de Deus, é que nós vamos pautar a nossa vida. Então, o conceito de Deus vai transformar na realidade as nossas ações, o nosso pensamento a respeito de nós mesmos, os nossos relacionamentos. Porque se eu entendo um Deus rancoroso, vingativo, e um Deus que privilegia apenas alguns dos seus filhos, a minha conduta será essa. Eu irei ser preconceituoso, eu irei ser vingativo, não é? Mas à medida em que eu entendo que Deus, não é? Além da inteligência suprema, além de ser o nosso Criador,
além de ser esse Deus cósmico, Deus das galáxias, ele é um Deus soberanamente justo e bom. Então, isso muda tudo, porque se ele é justo, olha o que Jesus fala, Deus faz com que o sol nasça sobre justos e injustos, e que a chuva caia sobre bons e maus. Então, se Jesus ensinou que Deus é esse Pai de amor, eu também vou pautar a minha vida através desse conceito que eu tenho de Deus, de que todos somos irmãos, de que todos estamos caminhando na mesma trajetória, em busca do mesmo objetivo, que é a perfeição, apenas em estágios diferentes. A justiça de Deus é a compreensão dessa justiça divina que não premia, que não castiga, que apenas ama e que aguarda a maturidade dos seus filhos e que dá a eles a oportunidade de novas tentativas de erro e de acerto, dando a eles todos os seus filhos em humanidade, a oportunidade do uso do livre-arbítrio através das várias encarnações, vai me fazer entender que eu vou olhar para o meu irmão, para o meu companheiro de jornada e entender que ele pode estar num momento evolutivo diferente do meu. Isso vai me fazer entender que os caminhos que levam a Deus são diversos e são todos eles importantes, não é? Por quê? Porque dependendo da cultura, do grau evolutivo em que a pessoa está, ela precisa de uma religião que dê a ela um suporte. Então, aqueles espíritos que são ainda frágeis, que são ainda muito imaturos, necessitam de liderança, necessitam de alguém que dê a eles um suporte, coisa que a religião espírita não vai oferecer. Por quê? Porque nós entendemos que somos todos irmãos de caminhada, não é? Deus nos criou assim, e temos Jesus como modelo e guia. Ele é o nosso líder, ele é o nosso modelo. Então, nós não temos gurus, né? Todos os cargos que nós encontramos na doutrina espírita são temporários, passageiros. Por quê? Porque nós entendemos que nenhum de nós tem autoridade nem autonomia para sermos gurus nem líderes de ninguém. Se nós tivermos que seguir alguém, seguiremos Jesus, que é o nosso pastor, o nosso modelo e guia. Então, as outras religiões são importantes para as outras pessoas, e nós precisamos ter esse respeito. E quando nós temos esse conceito firme, nós vamos ter esse respeito. Outra coisa, quando nós entendemos que Deus é perfeito, não é? Nós vamos compreender que tudo está certo. Então, nós não vamos nos revoltar com as intempéries, né? Nós não vamos nos revoltar com os desafios evolutivos que todos encontramos na nossa vida. Nós vamos, por exemplo, entender a pandemia que estamos vivendo agora, e que as pessoas que não têm esse conceito de Deus acham que está tudo errado, culpam o vírus, culpam o governo, culpam os profissionais de saúde. Por quê? Porque não tem o conceito da perfeição divina, não tem o conceito da onisciência divina, não tem o conceito da justiça e da bondade divina. Então, está tudo dentro do projeto de Deus. Cada um de nós está passando por experiências que, na realidade, embora a gente no momento não entenda, que a gente até sofra, que a gente tenha momentos, não é? que nos aborrecem, que nos fazem sofrer, como as perdas dos nossos amores, como as doenças, como
o sofrimento pela doença, né, pela pandemia, o isolamento, mas tudo isso tem uma razão de ser quando a gente entende Deus e os seus atributos. Então, para nós espíritas, existe um propósito divino em tudo que está acontecendo. São momentos de mudança, sim. São momentos dolorosos, sim. Mas Deus está no controle de tudo. E Jesus é o timoneiro dessa barca chamada Terra. Deus deu a esse espírito, o nosso mestre querido, a governança desse mundo. E ele é um amor absoluto. Então, é para compreender que a gente precisa desenvolver com Deus, não é? Um relacionamento mais profundo, mais íntimo. E como que a gente vai desenvolver esse relacionamento? Por quê? Porque durante muito tempo, durante todo a nossa caminhada evolutiva, passando por todas aquelas fases de compreensão de Deus, né? Nós achávamos que Deus estava longe de nós, estava nas coisas, né? A aproximação com esse Pai de amor era muito difícil para nós, mas após a vinda de Jesus, tudo isso ficou melhor, ficou mais fácil para nós, porque Jesus nos ensinou o seguinte: quando fores orar, entra no teu quarto, tranca a porta e Deus que lá mora te ouvirá. Olha que coisa interessante. Se vocês nunca pararam para pensar nessa passagem, ela é fundamental, porque ela está dizendo para nós: Deus mora em você. Olha só, Jesus está dizendo: Deus habita no teu segredo, na tua intimidade. Então, quando tiveres qualquer dificuldade, qualquer problema, quando fores orar, entra na tua intimidade, tranca a porta, para que nada externo te atrapalhe e que você possa desenvolver essa comunhão com esse Pai de amor que mora em você, cujas leis estão inscritas na tua consciência. Acessa isso. É isso que Jesus está dizendo para nós nesse momento. Há mais de 2000 anos atrás. E Kardec vem, codifica essa doutrina maravilhosa, que vem trazer para nós essa certeza. Deus está em cada um de nós. E por que somos tão diferentes? E por que pensamos tão diferentes? Porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ampliando a nossa consciência. E como Deus está na nossa consciência, e as suas leis estão inscritas na nossa consciência, nós só vamos acessando essas leis, esse conceito de Deus, à medida que vamos evoluindo. Então, como estamos todos, a humanidade inteira, em estágios diferentes de evolução, né? Também temos um conceito diferente de Deus e também temos conhecimentos diferentes das leis divinas. Porque, às vezes, você lê, você estuda, você tenta se aprimorar, mas os conceitos eles ficam a nível intelectual, a nível racional. Daqui que esses conceitos, daqui que esse aprendizado ele possa ser acessado pelo nosso coração, pelo nosso sentimento, pela nossa, vamos dizer assim, evolução mesmo, demora.
Então, é por isso que muitas vezes nós mesmos, nós aqui e agora, que sabemos tanta coisa, que aprendemos tanta coisa com a doutrina espírita, quantas vezes nós tropeçamos? Quantas vezes não conseguimos colocar em prática na nossa vida diária, não é? Esse aprendizado, esse cabedal de conhecimentos, não é? Quantas vezes reclamamos de Deus, não é? Porque Deus nos ama como um pai verdadeiramente amoroso. Não é? Não como aquele pai que satisfaz os nossos caprichos, as nossas vontades, mas ele nos ama como espíritos eternos que somos. Então, ele corrige, ele ampara, não é? Ele acolhe, mas ele nos aprimora através das suas leis. E muitas vezes não será como nós queremos, mas como nós precisamos, não é? Então, esse amor é um amor tão profundo que nós não conhecemos. Mas, sem saber, muitas vezes aplicamos nos nossos filhos, quando os corrigimos, quando eles erram, né? Quando não deixamos que eles possam seguir fazendo aquilo que eles querem fazer, porque nós compreendemos que eles precisam de disciplina, que eles precisam de limites. Pois é, Deus é nosso Pai. Também entende que nós precisamos de limites, precisamos de corrigenda, precisamos de situações que nos façam pensar. E talvez nessa pandemia a gente esteja sentado no banquinho do pensamento, não é? Porque Deus nos colocou no banquinho do pensamento para nós refletirmos sobre como nós, humanidade, estávamos gerenciando a nossa vida. A vida planetária, não apenas a nossa vida particular. É que nós não somos independentes. Todos somos um. Os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes interferem em toda a humanidade. Esse é o Deus de amor, o Deus soberanamente justo e bom, o Deus onisciente, onipotente, aquele a quem Jesus nos avisou que julgará a cada um de nós segundo as suas obras. Esse é o Deus que a doutrina espírita nos oferece e que cada um de nós deve procurar seguir. É o Abba, é o paizinho que Jesus veio nos trazer. Que nós possamos, dentro da nossa intimidade mais profunda, dizer a Ele: obrigado, Pai de amor, por tudo que passamos, pela nossa vida, pelos desafios encontrados e até pelas dores. Que Ele nos abençoe, que na tarde de hoje tenhamos tido algumas reflexões para levarmos para a nossa existência. E eu que agradeço muito a Ele a oportunidade de servi-lo nesse momento. Que assim seja. Obrigada, Sônia. Muito linda a palestra. O momento que você cantou foi tão lindo. Nós agradecemos muito por tudo isso que você trouxe para nós, esse Deus Pai. Muito obrigada. E nós, então, vamos também agora agradecer a esse Deus, né? Que nos trouxe Jesus, esse nosso irmão maior. E nós temos, né, esse Deus amoroso e bom, que nos ensina, que nos ajuda, que nos envolve. E esse nosso irmão maior, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre com as suas mãos estendidas para cada um de nós. E nós vamos nos esforçando para sempre segurá-los. Ó Jesus, ó meu Deus, que nós possamos continuar a nossa trajetória
refletindo, aproveitando cada momento para nós estarmos em silêncio e colocarmos, sim, as nossas dificuldades, os nossos segredos, e que nós possamos, Senhor, sempre caminhando para a sua luz, que nós possamos, Senhor, estarmos sempre prontos para nos melhorarmos, para crescer, para andar sempre em direção à luz. Nós agradecemos a todos os presentes, encarnados e desencarnados. Agradecemos essa espiritualidade querida da Sociedade Espírita Jorge, sempre presente nas nossas vidas. Agradecemos a Deus, a Jesus, e pedimos licença para então nós terminarmos essa nossa reunião da tarde de hoje. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito